Olá, desbravadores, Maranata, e de uma forma especial, Clube Mensageiros do Advento. Estamos aqui para falar sobre a especialidade de biossegurança, né? É bem oportuna agora, né, para a época que nós estamos vivendo, essa questão de quarentena, de vírus, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu fiquei com a questão número 1, e depois vocês vão acompanhando essas 12, acho que 13 questões, né, para que vocês concluam essa especialidade. Aqui está dizendo assim, na questão número 1, defina os seguintes termos: aerosóis. Então, o que é aerosol? É uma substância, são pequenas partículas de um líquido, de um sólido, que estão em suspensão no ar. Então, onde é que a gente usa aerosol? Em algumas coisas que a gente usa dentro de casa, desodorizador de ambiente, aqueles que a gente aperta, desodorante, enfim. Então, são pequenas partículas, muito pequenas, expostas aí em suspensão no ar, né? Então, às vezes, a gente engarrafa umas e utiliza no nosso dia a dia, e outras, elas estão por aí soltas no ar. E aí, agora, o item B fala sobre os agentes de risco. Então, o que são esses agentes de risco? São substância que é exposta além do limite de tolerância, né? E são formados por fungos, bactérias, vírus, entre outros. Então, assim, protocolo de segurança é chamado tanto na indústria alimentícia quanto na indústria, enfim, qualquer setor em que trabalhe com pessoas ou manipule alimentos. Então, existe protocolo de segurança de algumas coisas que pode ter a mais ou não. Então, se você for numa indústria de alimentos, por exemplo, existe lá os agentes que têm um certo limite. Até teve um tempo aí que teve uma discussão bem grande falando do extrato de tomate, que tinha pelo de rato lá, que podia ter X tanto disso no alimento. Então, esses agentes de risco são agentes que passou da contagem ali de uma quantia em que é tolerável, ele passa a trazer doença e prejudicar, né, o ser humano, prejudica, inclusive, qualquer ser vivo, né? Quando a gente fala de agrotóxico, entre outras coisas, não é só o ser humano que é atingido, mas outros organismos também. O item C fala sobre biossegurança. O que é a biossegurança? A biossegurança são protocolos que visam a organizar e limitar esses agentes contaminantes. Então, existe aí N protocolos, eu não conheço todos, conheço alguns só, por questões químicas, né? Mas existem N protocolos, inclusive no Brasil, é limitado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Agricultura, entre outros, né? A exposição de agentes químicos e biológicos até tal limite, para que, passando disso, não haja um desastre, não haja um descontrole e não haja problemas de saúde, né, na população em geral. Então, o que é essa biossegurança? São protocolos, é como se fossem leis, né, como se fosse não, são leis que são criadas para limitar, ou seja, para estar ali fiscalizando, para estar ali olhando, né, esses agentes para que eles não tornem, em vez de benefício, malefício. Material biológico, sangue, secreção, qualquer tipo que cause risco. Então, assim, sangue, amados, geralmente o pessoal que trabalha na área de saúde, eles têm uns protocolos de segurança, assim, bem rígido com essa questão. Por quê? Porque eles estão expostos. Então, eles recebem pessoas machucadas, em outras situações eles têm que retirar esse material, essas secreções, que pode ser escarro, quando você espirra, sai gotícula, quando você tosse. Então, esse qualquer tipo de secreção, né, ele pode causar contaminação. Então, esses são os materiais que a gente está tratando aqui. Mas e o vírus, amados? O vírus não tem como a gente controlar. Assim, tem como você não se expor, tem como você se organizar, que é o que depois a gente vai estar falando, porque assim, não é algo que você vá lá e tire. Mas e esse material biológico a respeito do sangue, eu posso me contaminar? Não, se você não teve acesso, se você não
não teve um contato de sangue, né? Ou você pegou esse sangue e acabou colocando na mão, não lavou direito, passou na boca, enfim, em outras situações, foi injetado em você estava com um corte, o sangue bateu em você. Então, o sangue é material biológico, mas não se preocupe tanto com ele agora. E essas outras secreções, as outras secreções são mais perigosas. Quando a gente se trata de tosse e espirro, é muito mais perigoso, porque alguém tosse e espirra do seu lado, você não tem como, em algumas situações, você não consegue sair correndo, mas dá para a gente se distanciar, né? Vamos falar do acidente químico-biológico. É a liberação não intencional de uma ou mais substâncias perigosas que pode prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. Tem aqui um exemplo. A pessoa não estava usando luvas, teve contato com material químico-biológico e ficou doente. Ela não se preveniu. Em algumas situações, a gente tem como se prevenir. Em outras situações e alguns acidentes que acontecem, infelizmente, não tem como se prevenir. Então, digamos aí, vamos falar de um acidente químico. Por exemplo, você está indo aí viajar em alguma estrada, um caminhão que estava levando, caminhão-tanque aí que estava levando algum produto químico, ele acabou tombando, virando, enfim, houve o rompimento. Esse gás, se você estava ali na hora, não tinha como se proteger, muita gente pode ser contaminada. Infelizmente, muita gente pode ser contaminada, você não pode fazer nada. Agora, quem trabalha com isso, normalmente as pessoas estão aí, equipadas com os EPIs, né? Os equipamentos de segurança, e já estão se prevenindo. Mas pode acontecer? Pode, em qualquer um. O incidente químico-biológico. O incidente químico é uma situação imprevista também, tanto quanto o acidente, só que em proporções menores, porque geralmente o acidente causa um dano maior, né? Tanto para o ser humano, para o animal, para a vegetação local, enfim, né? E o incidente é algo que pode ser recuperado mais fácil, é algo que não causa, por exemplo, doença, né? A pessoa foi exposta, teve ali o problema, mas não foi contaminada. E o exemplo, a pessoa estava usando luva, teve o contato com material químico-biológico e não ficou doente. Ou seja, ela estava prevenida, aconteceu o incidente, mas ela tinha como se proteger e tudo ficou resolvido. Vamos falar sobre patogênico. É um elemento ou meio capaz de produzir algum tipo de doença, dano no corpo de animal ou de ser humano, vegetal, cujas condições estão predispostas às ocasiões mencionadas. Aquilo que a gente falou antes lá. Então, o que é patogênico? É esse elemento, é esse meio que produz. Quando a gente está falando de fungos, de bactérias, de coisas que estão suspensas, que muitas vezes no nosso dia a dia, quando a gente está nesse meio, a gente está sempre ali com protocolo de segurança, está equipado, mas muitas vezes você é exposto, você não tem como controlar isso. Então, esse elemento ele é capaz de produzir algum tipo de doença. Então, tudo que o vírus ou bactérias são alimentos patogênicos que eles acabam produzindo doenças, né, em pessoas e animais, inclusive em vegetação. Então tá facinho aí. É um organismo microscópico ou não. Você pode ver ou não. Né? Produz infecção, doença infecciosa, geralmente questões respiratórias são terríveis, né? E também pode se hospedar em um tipo de animal e esse animal acaba contaminando você. Então, o que a gente fala aqui de fungos, bactérias? O fungo é o mais comum que a gente consegue ver. Nós, desbravadores, estamos sempre aí acampando no meio do mato, então você vê algum tipo de fungo através dos cogumelos, parece uma poeirinha que fica assim, geralmente acinzentada, em cima de algum material que está em decomposição. O que é isso? Isso é um fungo. Então, quando a gente vê, como a gente não tem ali, muitas vezes, como a gente analisar se ele é prejudicial ou não, o que a gente faz? A gente já se afasta. Mas em outras situações, é impossível da gente ver. Por exemplo, tem um vírus aí, você não sabe se a pessoa está contaminada ou se não está, você acaba tendo contato com essa pessoa e aí você acaba sendo contaminado. Então, existe aquele que você consegue ver, e aquilo que a gente vê, geralmente a gente se afasta, mas aquilo que a gente não vê, a gente não se afasta. Então, abrindo um parênteses aqui, por que dessa quarentena, né? Creio que todo mundo já tem, assim, muitos esclarecimentos sobre isso, mas é isso. A gente não sabe quem está ou quem não está contaminado, e se estivermos aí numa situação de ônibus lotado, meios de transporte, todos os tipos de meios de transporte, em alguns locais como na igreja, por exemplo, quem aí shoppings, por que está fechado? Porque muita gente vindo de todos os lados e ninguém sabe quem é que está com a doença, né? Então, devido a isso, a gente está com esse isolamento aí. Pergunta número 2. O
que são EPIs, para que eles servem e fale quais podem ser usados pelos profissionais da saúde. Então, EPIs são equipamentos de proteção individual. Eles são materiais voltados para a segurança e proteção individual das pessoas. Os profissionais da saúde podem utilizar luvas, máscaras, óculos, vestimentas, calçados, entre outros. Pergunta 3. Diferenciar surtos, epidemia, pandemia e endemia. Os surtos. Eles acontecem quando há um aumento rápido no número de casos de uma doença em uma região específica. Esse aumento tem que ser maior do que o que as autoridades esperavam. A epidemia é quando o surto acontece em várias regiões. A pandemia é um dos piores cenários. Ela acontece quando a epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. A endemia não está relacionada com quantidade. Uma doença é classificada endêmica ou típica quando ela acontece muitas vezes em determinada região. Pergunta número 4. Em meio a uma epidemia ou pandemia, quais os principais cuidados que devem ser tomados? Evitar contato físico. Cobrir a boca ou o nariz sempre que tossir ou espirrar. Lavar as mãos. Não compartilhar itens de uso pessoal. Evitar aglomerações. Deixar os ambientes ventilados. Verificar sua temperatura. Pergunta número 5. Qual a diferença entre quarentena e isolamento? Bom, apesar dos dois terem o mesmo objetivo, ou seja, a diminuição da circulação das pessoas na rua, sem aglomerações e etc., a quarentena ela tem como principal objetivo fazer com que todo mundo fique em casa, tendo ela a doença ou não. Já o isolamento ele se refere a uma pessoa ficar em casa, sendo ela sintomática, ou seja, tendo os sintomas da doença, ou assintomáticas, ela não tendo os sintomas da doença. O isolamento normalmente ele acontece na sua própria residência ou então hospitais públicos ou clínicas. A pergunta de número 6 é para explicar sobre duas doenças. Eu vou estar explicando sobre a peste negra. A peste negra é também conhecida como peste bubônica. Ela é causada por uma bactéria que tem um nome meio difícil, então vai estar aqui o nome. Ela aconteceu no século XIII e especificamente ela, na verdade, surgiu na Ásia, mas ela aconteceu muitas mortes na Europa e matou de 75 a 200 milhões de pessoas. O contágio é através de roedores, por exemplo, o rato. E aí esses roedores, eles eram picados, mordidos por pulga, e aí essa pulga mordia as pessoas e foi a forma de contágio. Então ela passava da pulga para a pessoa, ou então depois, mais tarde, foi passado de pessoa para pessoa, tanto com secreções como pelas vias aéreas. Então se a pessoa espirrava ou se o sangue daquela pessoa passava para outra, por exemplo, quando tem um machucado aberto. Os sintomas são dores fortes de cabeça, febre, náuseas, vômito e dores musculares. O tratamento ele é feito através do antibiótico e graças a esse tratamento do antibiótico, hoje a taxa de mortalidade é quase nula. E a biossegurança, os cuidados que tiveram de biossegurança foram através do isolamento, que como a gente está fazendo agora por conta do coronavírus, mas também os médicos tinham que usar uma roupa de couro para que as secreções dos pacientes não passassem para eles. Outra forma também foi através de uma máscara, que a foto vai estar sendo colocada aqui, que essa máscara também protegia para que não passasse através das vias aéreas. E aí, pessoal? Então, eu vou falar sobre a gripe espanhola. Quando ela aconteceu? No início do século XX, a partir de 1918. Quantas pessoas ela infectou? Infectou cerca de 500 milhões de pessoas, o que naquela época representava 1/4 da população mundial. E o número de mortos ficou entre 17 e 50 milhões de pessoas. Se tornou uma das doenças mais mortais da história da humanidade. Como que era a forma de contágio? Como que o contágio acontecia? De pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva. É uma forma de transmissão aí praticamente idêntica à do coronavírus.
Quais que eram os sintomas que as pessoas apresentavam? Bem, eu vou ler aqui alguns para vocês então. Os principais eram dores musculares, dores nas articulações, dor de cabeça, insônia, febre alta, cansaço, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, diversas inflamações em várias partes do corpo, dor abdominal, problemas cardíacos, entre outros. Então era uma doença que realmente afetava muitas partes do corpo. Existe cura para essa doença? Naquele período não foi descoberto cura. Existiam apenas tratamentos paliativos. O que isso quer dizer? Significa que eram tratamentos feitos para amenizar o sofrimento dos pacientes, mas não havia uma cura. Recentemente foi descoberta uma cura, então fizeram a vacina para essa doença. Embora desde 1920 ela já seja dada como desaparecida, pois não foram registrados mais casos dela. Quais eram os cuidados de biossegurança que eram tomados? A principal recomendação era que as pessoas evitassem aglomerações em locais públicos, como escolas, teatros, algo bem similar ao que a gente está vivendo hoje. Então, no período atual, os cuidados de biossegurança com essa doença, o principal cuidado é tomar a vacina, já que ela já existe. Questão número 7. Escolha uma das doenças abaixo e responda. Quais são os sintomas? Como é a forma de contágio? Existe cura atualmente? Onde e quando já houve surto, epidemia ou pandemia? Existe prevenção dessa doença? As doenças são cólera, tuberculose, febre amarela, sarampo, malária ou AIDS. A opção escolhida foi febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus, mas ela é transmitida por um mosquito. Os sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e vômito. A forma de contágio, como já comentado anteriormente, é por um mosquito. Cura. Não existe um medicamento específico para o tratamento etiológico da febre amarela. Na maioria dos casos são doença leve. E quando a doença é grave, normalmente a pessoa vem a falecer, infelizmente. Surto. Já houve o surto de febre amarela em Minas Gerais em 2017. Foi confirmado 779 casos e 262 mortes em decorrência dessa enfermidade. Prevenção. A prevenção da febre amarela é por vacinação. É a forma mais eficaz de não pegar febre amarela. Pergunta número 8. Como as vacinas funcionam e qual a importância de estar com as vacinas em dias? Então, na aplicação das vacinas, são introduzidos vírus ou bactérias inativas no nosso organismo, o que acaba estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos capazes de combater as doenças. Então, o indivíduo acaba se tornando imune sem que ele precise ter ficado doente antes. As vacinas são importantes porque, além de elas prevenirem as doenças, elas podem erradicar as mesmas. A pergunta número 9, ela fala sobre a lavagem das mãos. Ela pede para fazer um vídeo demonstrando ou apresentar pessoalmente ao seu instrutor como deve ser feita a lavagem correta das mãos. Além disso, ela pede para explicar por que é importante seguir cada passo. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, mão, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, mão, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Pergunta 9b. Por qual motivo não é recomendável usar toalhas que serão usadas várias vezes por várias pessoas e sim toalhas de papel? Por motivos de cuidado e higiene. Toalhas que são usadas por muitas pessoas podem conter germes, bactérias e vírus, e caso seja usada novamente, ela deveria ser esterilizada. Já a toalha de papel, ela é descartável e assim ela não leva contaminação. Pergunta número 10. Por que o
inadequado é usar o álcool 70% e não outros tipos de álcool. Qual a forma correta de utilizá-lo? Então, o adequado é que você utilize o álcool 70% porque ele evapora mais devagar, então ele vai ter mais eficácia contra vírus e bactérias, porque ele vai ficar por mais tempo na superfície que você passou. O álcool 70% ele é composto por 70% álcool e 30% água, então é a água que faz com que ele fique por mais tempo na superfície que você aplicou. Se você for usar o álcool 100%, o álcool 100% ele evaporar muito rápido, então ele não vai ter eficácia matando os vírus e a bactéria. A forma correta de utilizar o álcool é: o álcool líquido comum só pode ser usado em superfícies, ou seja, mesas, bancadas, objetos, entre outros. Ele não deve ser utilizado na mão, porque ele pode rachar a mão e ser uma porta de entrada para bactérias. Na mão você só deve utilizar o álcool em gel. E o álcool em gel ele não deve ser utilizado em superfícies, porque ele vai formar uma gosma e ele não vai ter a eficácia adequada. 11. Que atitudes devem ser tomadas ao tossir e espirrar para não contaminar outras pessoas? Para proteger, você pode cobrir o nariz e a boca com papel ou lenço. Caso você não tenha, você pode usar as mãos, mas tem que lavar depois. Se você não tem onde lavar as mãos, lenço nem papel, você pode proteger com o braço, assim. Questão número 12, né? Então, assim, ó, de acordo com Mateus 24 e Apocalipse 6, o que a Bíblia fala sobre doença nos fins do tempo. Então, lembrando para vocês, né? Quem ainda não leu, leia o capítulo 24 do livro de Mateus e o capítulo 6 do livro de Apocalipse todo, tá? Não vamos fazer aqui agora, mas eu só vou dar uma lida em algumas partes. Mateus 24 não fala especificamente de doenças, mas Mateus 24, ele dá um relato dos acontecimentos no geral. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, o começo do capítulo de Mateus 24 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, e ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, eu lhes digo que não ficarão pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, toda essa construção aqui, tudo isso que é físico, vai ser destruído, né? E ali, do versículo 3 em diante até o final, vai descrevendo os acontecimentos. Então, assim, ó, do capítulo 3 está com o enunciado do princípio das dores. E aí diz, os discípulos perguntam para Cristo quando é que isso vai acontecer, e ele diz: tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Então ele fala dos falsos cristos, dos falsos profetas, fala das grandes tribulações, das guerras, dos rumores de guerra, enfim, de sofrimento, mas ele fala de muita dor. Quando fala de dores, está incluído também, né, as situações de saúde, os problemas que as pessoas teriam. E logo em seguida vem a parábola da figueira, que não estava produzindo. Lá no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, fala da necessidade de estarmos vigilantes, ou seja, a gente está preparado, está pronto, né, para o que for acontecer, que nós temos que estar conectados com Cristo, nós temos que estar com a nossa vida espiritual pronta, porque o que acontecer na nossa vida física não tem problema, porque no final aqui do capítulo diz que tudo vai ser restaurado. Mas no capítulo 6 de Apocalipse, eu estou usando uma versão um pouquinho diferente, que é a versão da mensagem, diz assim, ó, a partir do versículo 7 do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Quando ele abriu o quarto selo, eu ouvi o quarto animal chamar: venha. Olhei, eis que vi um cavalo sem cor, muito pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno seguia de perto. Eles receberam poder para destruir a quarta parte da terra, com guerra, fome, doença e ataques. Então, aqui fala de doença, né? Que quando os selos, a proximidade da volta de Cristo for aberta, então esse cavaleiro aqui, que é que é denominado aqui como o Morte, né? Esse cavaleiro se chamava Morte, esse quarto cavaleiro que João viu. Então, a ele foi dado o poder de destruir um quarto da população da terra, com doença, com fome, né? E guerras. Então, aqui fala, de acordo com Mateus 24, né, o que a Bíblia fala da doença dos fins do tempo? Fala que vai ter, né? Mostra as perseguições, as aflições, as doenças, as pestes, mas nós temos que lembrar o seguinte, que não precisamos ter temor nenhum. Por quê?
porque Cristo prometeu que isso iria acontecer para que nós fôssemos definitivamente viver na eternidade com Ele. Então, isso precisa acontecer. Então, todas essas coisas que estão acontecendo aí até vocês podem dizer para mim assim, tá, se a gente sabe que ia acontecer, se a Bíblia diz que ia acontecer, por que a gente tem que se prevenir? A gente tem que se prevenir porque a gente não sabe se é amanhã que Jesus vai voltar. Porque se a gente soubesse, se a gente tivesse certeza, não é amanhã que Jesus vai voltar, e nós estivéssemos espiritualmente prontos, o que a gente faria? Vamos sair, vamos pegar o Covid, porque Jesus vai voltar. Agora, e se Jesus não voltar agora? Se Jesus demorar aí 20, 30 anos, enfim, não sei quanto tempo, porque não cabe a nós. A Bíblia diz que o dia e a hora a gente não sabe, mas nós temos que estar prontos, estar preparados. Então, por isso, nós temos que nos cuidar agora, com essa questão da doença, fazer a parte que nos corresponde. Mas, uma coisa é certa, não precisamos ficar alarmados, desesperados e apavorados, porque Jesus Cristo já avisou, ele mesmo avisou, né? Tanto quando ele falou com os discípulos lá em Mateus 24, quanto quando João teve a visão, né, através da fala de João, aquilo que João viu, que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo mostrou para João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, está dizendo assim, vai acontecer essas coisas. Mas nós temos que ver também que Cristo falou assim, tenham bom ânimo, fiquem tranquilos, porque precisa que essas coisas aconteçam para que eu volte. Então, gente, vamos fazer a parte que nos corresponde, é o que eu falo sempre, e Deus fará a parte dele. Ok? A questão 13, né? O final aí, para a gente encerrar essa especialidade. Então, a questão 13 diz assim, de acordo com 1 Coríntios 15, Apocalipse 21 e 22, o que acontecerá com os doentes e com as doenças quando formos para o céu? Né? 3 capítulos da Bíblia que é imprescindível que a gente lê para que a gente entenda todo o contexto. Se a gente for só lá num versículo, vai ficar meio solto, né? Mas então vamos lá. Para 1 Coríntios 15, não vou ler o capítulo inteiro, mas vou falar aqui de alguns versos, mas leia todo, porque ele fala sobre a ressurreição. Então, assim, o que vai acontecer com os doentes, com as pessoas que já morreram, com as pessoas que morrerão até o dia da volta de Jesus, né? Que nós formos para o céu. O que acontecerão ali? Paulo, na carta aos Coríntios, a partir do verso 21, ele fala assim, há um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Ou seja, né, o pecado entrou por causa de um homem, mas a salvação do pecado também, ele passou a existir a partir do momento em que Cristo morreu por todos nós, né? Por toda a humanidade. Então, ele coloca aqui, mas temos que esperar na nossa vez. Cristo é o primeiro. Depois estarão com ele na sua vinda a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado a plena vitória, ele entregará o reino a seu Pai. E ele não desistirá de vencer até o último inimigo. E aí, Paulo, ele fala muito nesse capítulo a respeito da vida que Paulo vivia. Então, tem alguns que dizem, Paulo se arriscava muito, porque as viagens que Paulo fazia. E aí, ele completa aqui, no versículo 30, ele começa assim, por que eu devo continuar arriscando a minha vida de forma tão perigosa? Eu enfrento a morte praticamente todos os dias. Vocês acham que eu faria isso se eu não estivesse convencido de que a nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? Em outras palavras, ele diz assim, eu não estou me arriscando por causa de qualquer coisa, pelo prazer ou por questões banais. Eu estou me arriscando por causa do Evangelho. Eu estou fazendo essas viagens que me traz perigo para divulgar o Evangelho. Mas ainda assim, né, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que a minha ressurreição está garantida em Cristo Jesus. E em outra parte aqui, não é nesse capítulo, mas Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, quando nós estamos realmente ligados a Jesus, quando nós temos a certeza da nossa salvação, quando a gente entrega a vida para Jesus, acontece o que acontecer. Ele garante que se nós morrermos ou se nós ficarmos e presenciarmos a vinda dele, nós seremos transformados, nós iremos morar com ele no céu. E Apocalipse 21 e o capítulo 22, o capítulo 21 fala da nova terra, da nova Jerusalém, como que será, descreve, né? E o capítulo 22 fala a respeito do cumprimento da profecia desse livro. Então ele diz assim, tudo que está escrito aqui é verdade, no capítulo 22. Então ele diz assim, o que foi descrito, o que foi falado, vai acontecer. Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Vai ser difícil? Vai.
mas tudo vai se fazer novo. E no capítulo 21, ele fala assim, ó, lá no verso, vou ler verso 3 e verso 4 para vocês. E no verso 3 diz assim, ó, então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, tudo que vocês viram que tinha que acontecer, a fome, a guerra, a dor, a morte, a doença, enfim, né, tudo aquilo que é de ruim, não vai existir na nova terra. Não tem mais. Né? Então, de acordo com o que diz aqui, a resposta para vocês é o seguinte, o que acontecerá com os doentes, né, quando nós formos ao céu? Todos nós, doentes ou não, serão transformados. Os doentes ficarão curados, pois no céu não existirá mais sofrimento, nem morte, nem dor. Então, assim, aquele que morreu em Cristo, né, às vezes a gente perde alguém da nossa família, é muito triste, a gente sente muita saudade, mas nós temos a certeza de que se essa pessoa entregou a vida para Cristo, se Cristo era o Senhor e Salvador da vida dela, quando Jesus voltar, nós veremos essa pessoa novamente. Né? Desde que nós também entreguemos a nossa vida a Cristo, que nós estejamos com Ele. Então, desbravador, aqui ó, é um alerta, é um apelo, é aquilo que a gente fala com vocês o tempo todo. Não importa quem você é, não importa qual é a situação, não importa o que já aconteceu. Jesus Cristo é a solução para todas as nossas coisas. Não que, a partir do momento que nós nos entregarmos a vida com Jesus, que nós mantemos uma comunhão com Ele, a gente vai deixar de ter problema. Não, não é isso. Nós não estamos aqui, eu com toda essa experiência que eu tenho, de anos que eu vivi mais do que vocês, de relacionamento com Cristo, não é que a gente vai deixar de ter problema, não é que a gente não vai ficar chateado, triste um dia. Mas a segurança que eu tenho e a minha esperança é essa. Cristo vai resolver tudo. E quando Cristo voltar, tudo que nós sofremos aqui, por causa do pecado, todos os problemas que nós passamos aqui, em virtude do que o pecado causa na vida das pessoas, porque muitas vezes não é o seu pecado que te causa sofrimento. Não foi você que pecou, mas é o pecado de outra pessoa que traz uma coisa muito triste para a sua vida. Mas assim, ó, Cristo vai acabar com tudo isso. Então, se estiver doente, vai ser curado. Se a gente morreu, nós seremos ressuscitados. E se a gente estiver vivo e ainda com um monte de outras coisas, nós seremos transformados. É isso que a palavra de Deus promete. Então, assim, dada a volta do momento de Cristo, tudo isso vai passar. Então, lembrando aí, ó, nós temos esse vírus que está nos isolando, que tem causado preocupação. Então, assim, ó, mantenha a sua higiene rigorosa, use máscara se for preciso sair, use luva se você precisar sair, cuide da sua casa, se tem animal de estimação, cuida desses bichinhos também, e vamos aguardar. Uma hora ou outra isso vai passar. Não sei, não consigo mensurar para vocês quais são as providências que Deus vai tomar, mas Deus já está tomando providência. Então, até mais para vocês, estamos com saudade. Pensa aí, gente, tem Campuri, por isso que a gente está fazendo esse monte de coisa, vai ter outros treinamentos online, participe, tá? E vamos lembrar, né? Se a gente tiver que ficar mais tempo dentro de casa, a gente vai ficar, né? Se não, né? Vamos lá, voltar a ter os encontros e com certeza vai ser uma bênção. Fiquem com Deus, né? Oremos uns pelos outros, a gente está sempre orando pelos acontecimentos, por cada desbravador. Às vezes eu não sei o nome de cada um, mas quando eu tenho certeza que quando eu menciono, peço para Deus cuidar de todos os desbravadores da região e de outras regiões também. Deus conhece você, Deus sabe quem é você, Deus vê onde você está. Então fique tranquilo, tudo vai dar certo, essa especialidade vai ser um sucesso e eu espero que muito em breve a gente possa estar junto para fazer investidura. Tá bom? Até mais!